O tema de hoje é um tema desafiador, porque ele apresenta algumas armadilhas. Falar do apóstolo Paulo, do seu trabalho de universalização da mensagem do Evangelho, apresenta para todos nós uma armadilha que é de focar apenas nos aspectos históricos. Então nós poderíamos por horas comentar locais geográficos que o apóstolo esteve, povos e culturas com as quais ele dialogou, como ele explicou a mensagem do Evangelho para aqueles que não tinham um conhecimento prévio da tradição religiosa. Mas isso seria ficar na superfície. Seria pegar a banana, comer a casca e jogar a banana fora. Porque quando nós pensamos na imortalidade da alma, que todos somos eternos e que o espírito é o grande viajor da evolução, que está passando pelos mais diversos locais e épocas para acumular os tesouros da experiência, e a mensagem de abertura foi muito significativa, porque ela fala dessa pessoa que está subindo e no caminho de ascensão vai se servindo de religiões, de filosofias, de ideias incompletas, ideias humanas, imperfeitas, até que esse espírito possa integrar toda a sua experiência numa síntese e ter um olhar mais amplo sobre a vida, sobre o propósito da nossa evolução espiritual, sobre o porto de chegada. Então é muito importante que esse tema do apóstolo Paulo, do seu trabalho e da atualidade dos desafios do apóstolo Paulo, porque são os desafios que nós estamos vivendo hoje. As guerras em curso no mundo refletem os mesmos problemas que Paulo de Tarso encontrou. O fanatismo religioso, o fundamentalismo, o materialismo, a soberba intelectual. Na época de Paulo, a soberba intelectual dos atenienses. Nos nossos dias atuais, a soberba intelectual do mundo. Os problemas são os mesmos e não poderia ser diferente, porque os espíritos são os mesmos. Em outra roupagem, vivendo num outro tempo, vivendo em novas culturas, falando novas línguas, mas com as mesmas questões morais de base, com os mesmos desafios morais de base. Então, é dessa perspectiva que eu gostaria de falar do apóstolo Paulo, do seu trabalho e das correlações que estamos vivendo hoje. Até porque trazer a nossa reflexão, essas personagens do Evangelho, sem adaptar o nosso contexto de vida hoje, não tem sentido. Porque, no fundo, todos nós, enquanto encarnados, estamos vivendo aquilo que os espíritos definem como as vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes da vida corporal. Quais são? Nascer, morrer, adoecer, envelhecer,
mudar, expiar, passar por provas, enfrentar obstáculos. Essas são as vicissitudes da vida corporal. Se nós, como espíritos imortais, não tivéssemos necessidade desses desafios, estaríamos no mundo espiritual, não teríamos encarnado. Se nós encarnamos, é porque necessitamos desse contexto, dessa conjuntura, dessas circunstâncias. Essas são as circunstâncias que nós precisamos. E são essas circunstâncias que nós temos que vencer. Com quais instrumentos? Com os instrumentos do Evangelho puro. O Evangelho na essência. E por que eu estou dizendo isso? Nós visitamos hoje o Bible Museum. É só foto de local. Percebe? Então, é local, é a data, é o pergaminho, é o texto e a essência. E a essência. E quando a dificuldade bate à nossa porta? E quando os testemunhos nos convocam a colocar em prática o Evangelho assimilado pelo nosso intelecto, mas ainda não assimilado pelo nosso coração? Datas, locais, vão fazer alguma diferença? Não. Esse foi o trabalho de Paulo. Então vamos começar a falar um pouco disso. O grande problema de Jesus foram os religiosos, não foram os ateus. Nós temos que ter consciência disso. Especialmente nós espíritas. Nós temos que toda manhã nos fazermos a seguinte pergunta: como espírita, eu sou parte do problema ou parte da solução? Por quê? Na época do apóstolo, os religiosos eram parte do problema. Parte do problema. Por quê? Vaidade religiosa, poder humano, instituições formadas, instituições que proporcionavam uma experiência religiosa, mas não necessariamente religiosidade e espiritualidade, que são conquistas interiores. Então veja, essas são experiências importantes. A experiência comunitária, o convívio, a construção, o movimento religioso, social, o papel dele na educação, importantíssimo. Mas se você não constrói religiosidade e espiritualidade nessa experiência, você ficou sem a essência. Então eu gostaria de começar por aí. O momento em que o vaso escolhido se torna um obstáculo para Jesus. Aquele que encarnou preparado para entrar em contato com a mensagem do Evangelho e divulgá-la, se tornou um grande perseguidor, se tornou um grande obstáculo, a ponto do Cristo ter que intervir pessoalmente. Isso nos traz uma reflexão profunda. Talvez o maior adversário da sua programação espiritual seja você mesmo. Quando isso acontece? Quando nós permitimos que as experiências do passado assumam novamente a nossa vida. Assumam, comandem.
os hábitos do passado. Porque as pessoas mudam de lugar, as pessoas mudam de país, as pessoas mudam de língua, elas mudam de corpos, mas nem sempre elas mudam de hábitos. Os hábitos permanecem. Então nós vimos aqui a mensagem inicialmente lida pela Sônia, do indivíduo que está ascendendo, está ascendendo espiritualmente, mas ainda conservava o hábito da soberba intelectual. Então você pode ascender espiritualmente e ainda assim carregar hábitos milenares muito ruins. Muito ruins. E a grande transformação, a grande mudança se dá quando você é capaz de enxergar isso. Enxergar essas tendências. O que Kardec chama de inclinações más. E trabalhar com elas. No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares, que conviveu com Chico e com todos aqueles colaboradores no início da tarefa de Chico Xavier e Pedro Leopoldo, ele registra uma coisa muito interessante. Logo após a desencarnação, Paulo de Tarso assume uma missão no mundo espiritual que ele mantém até hoje. O apóstolo Paulo é o responsável por guiar os espíritos intelectualizados, mas desviados da moral. Então, ele é um mentor das inteligências. Múltiplas inteligências, tá? Não temos só inteligência. Para inteligência, a pessoa pensa só em Einstein, né? Não, múltiplas inteligências. Você tem, por exemplo, um Públio Lentulus, uma inteligência política, religiosa. Múltiplas inteligências. E o Paulo é esse indivíduo que guia. Por quê? Porque foi onde ele caiu. Então, em nome de crenças, ele perseguiu pessoas. Perseguiu. Causou muito mal. Muito mal. Causou o mal acreditando que está fazendo a coisa certa. Será que esse não é o grande tema da transição planetária? Esse é o grande tema. Os grandes males do nosso tempo estão sendo praticados ou incentivados por pessoas que estão absolutamente certas. Elas estão absolutamente certas. Elas acreditam que a sua concepção é a verdade. Só esqueceram de uma coisa. A verdade verdadeira, além de verdadeira, é boa. Então, verdade e bondade andam de mãos dadas. Verdade que se aparta da bondade se transforma em mentira. Então Paulo abraçou uma verdade, que é uma veste. Para ele, a orientação religiosa do mundo era Moisés. E ele queria impor Moisés a Roma, a Grécia, ao mundo. Acreditando que essa é a verdade. E ele negou o Cristo. Então você está tão certo da sua verdade que vem uma 10 vezes superior e você a rejeita. Percebe?